Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Um programa que está consigo de segunda a sexta-feira. Durante mais ou menos uma horinha nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa, projetos de solidariedade social e também projetos fantásticos que são feitos aqui no nosso país e que nós gostamos imenso de trazer até si para que você também os conheça. No país e não só, porque por vezes os nossos convidados são portugueses, mas estão a fazer trabalhos no exterior e nós gostamos muito de saber essas coisinhas todas, porque nós gostamos de saber o que é que fazem os nossos portugueses. É verdade. Um bocadinho espalhados por todo o mundo. Mas de segunda a sexta-feira nós estamos consigo, agora embaralhando toda, né? Mas de segunda a sexta-feira nós estamos consigo sempre para que você tenha uma manhã bem disposta, alegre, tranquila e informativa, acima de tudo. E hoje não é exceção, portanto, nós temos um programa especial também para si. Desejamos que você tenha uma manhã bastante agradável connosco na nossa companhia. Estamos consigo um bocadinho por todo o mundo, através da internet, da Coriacos TV, conseguimos chegar literalmente onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, e também nós estamos consigo também na NOS, na Novo, na Mel, na Vodafone, e também por toda a Europa e também o norte de África. Portanto, é sempre um prazer estar onde você está e você é o nosso convidado de honra. Obrigado por fazer-nos companhia de segunda a sexta-feira, passar connosco bons bocados, brincamos um bocadinho, rimos, falamos de coisas sérias, mas sempre com o intuito de trazer uma manhã bastante agradável para si. Já sabe, todos os nossos programas que nós trazemos até si, nós temos disponível, passado umas semanas, no YouTube, completo, para si, para que você também possa partilhar, também possa ver alguma coisa que lhe escapou ou relembrar simplesmente esse programa que você tanto gostou. É verdade. E nós estamos consigo e nós agora vamos estar à conversa com uma arquiteta bastante especial aqui no nosso programa. É verdade, nós vamos estar à conversa com a Paula Calado. Vamos saber um pouquinho acerca do seu percurso, tudo aquilo que envolve esta parte da arquitetura e que Paula faz isto com tanta paixão. E nós voltamos já a seguir, logo a seguir ao nosso povo, nossa gente. Já estamos de volta e, como eu lhe disse, hoje nós vamos estar à conversa com a arquiteta Paula Calado. Vamos conhecer um pouquinho o seu percurso, aquilo que ela tem feito, a paixão que ela traz e que coloca em todos os seus projetos, porque nós vamos ver isso também nas fotos, que ela vai nos explicar tudo, como é que tudo está a funcionar e como é que essa paixão é transmitida em todos os seus trabalhos que ela faz. Bom dia, Paula. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Prazer é meu, obrigada. Paula, a Paula é arquiteta. Sou arquiteta Certo? de formação, Mas exatamente. desde quando é que se apercebeu que queria ser arquiteta? Como é que começou esse gosto? Olha, eu desde pequenina, como eu já disse várias vezes, a lembrança que eu tenho é que os melhores presentes que me podiam dar eram aqueles legos que na altura haviam enormes, os números C, umas caixas e gigantes, em que eu construía casas com os legos, a cozinha e não sei o quê, punha aquilo tudo a funcionar. E depois, passado uma semana, 15 dias, mudava a organização toda e, portanto, desde sempre que eu soube que era isso que eu queria fazer. E sou privilegiada nesse sentido. E gosta daquilo que faz atualmente? Adoro. Gosto imenso. Eu comecei, pronto, tirei o curso de arquitetura, comecei por ir trabalhar para um ateliê em Lisboa, que é o arquiteto Gonçalo Birne, e depois casei e decidi mudar completamente de vida. E fui para a África, para o Congo Francês, para Ponta Negra. E, portanto, lá não fui para trabalhar especialmente com um contrato de trabalho, mas trabalhei sempre, porque a comunidade portuguesa pediam-me projetos, porque a comunidade francesa e também a comunidade congolesa também me pediam alguns projetos de decoração. Tive uma loja de decoração com produtos da África do Sul, que eu amo profundamente, acho que eles têm coisas maravilhosas. Também geri outra loja de decoração com produtos que vinham da Tailândia e, portanto, fiz alguns projetos de raiz e também fiz muitas remodelações de casas congolesas portanto, que a comunidade francesa ou portuguesa, não interessa, alugava para ir lá morar e eu fazia a obra, portanto, estruturava a casa e pronto, e depois as pessoas já tinham uma casa mais ao gosto delas para passarem lá a temporada que tinham a passar. E como é que foi essa experiência lá para si? Porque é diferente da arquitetura cá em Portugal. É completamente diferente, porque para já na construção, não é? Porque
É assim, nós aqui vamos uma vez ou duas à obra, não é? Lá, assim que eu vir costas, as pessoas sentam-se. Tenho que estar mais em cima do acontecimento. Agora, pronto, isto já foi há alguns anos atrás, há bastantes anos atrás, portanto, agora as coisas também evoluem, portanto, já não é assim. E não há tantas regras, ou pelo menos não havia tantas regras de construção. É cabe, então põe. Pronto. E eu tenho que me adaptar a isso, não é? E depois também lá há a facilidade de ter vários empregados, não é? Portanto, o que hoje se pratica aqui em termos de layouts, em que queremos todos ter espaços abertos, cozinhas amplas, a dar para a sala, lá é mais a arquitetura um bocadinho como antigamente, tradicional portuguesa, não é? Em que temos a sala, a zona social, depois temos a zona serviçal ou da cozinha, com a área de serviço, com copas e lavandarias e depois temos a área privada. Portanto, lá agora, eu sei que agora já há mais famílias e mais casais jovens e, portanto, também está a mudar o conceito, mas na altura era assim. E o que é que gostava mais nos tempos que esteve lá? O que é que gostava mais quando fazia os seus projetos de arquitetura lá? Olha, era ver, na realidade, para mim era uma gratificação enorme. Eu perdia-me no computador, por assim dizer. Por exemplo, para ir buscar os meus filhos à escola tinha que pôr um despertador, porque de tal maneira estava dentro do projeto e a desenhar que perdia um bocadinho a noção do tempo. E depois era ver a satisfação das pessoas, não é? E dos clientes. E isso é o mais gratificante, não é? E depois resolveu vir, vir Depois novamente para Portugal. Vim para Portugal, exatamente, com os meus 3 filhos e pronto, e depois decidi começar aqui também a exercer e a fazer aquilo que eu adoro. Aqui estou a fazer mais remodelações, porque é o que o mercado está, para mim, é o que me faz mais sentido e foi o que me surgiu e depois, pronto, a pessoa depois vai enverdando. E decorações também faço, por acaso tenho agora um projeto também de raiz para fazer, mas se não tem sido mais remodelações, casas velhas, apartamentos, espaços que as pessoas querem decorar e não sabem como, tem sido mais isso. Porque a decoração, não é? A forma como a nossa casa está, é muito importante. É assim, eu tenho o meu gosto, certo? Mas se eu agora for fazer um projeto para a Sara, eu tenho que perceber o que é que a Sara quer, quais é que são os seus hábitos, há coisas, o que é que gosta, o que é que não gosta, e depois tento organizar o espaço e potencializar o espaço para ir ao encontro das suas necessidades, não é? Pronto, é um bocadinho isso que eu faço, e a facilidade, de facto, hoje é que eu consigo trabalhar com uma pessoa que nem sequer está cá. Ou seja, eu tenho uma amiga que está nas Maurícias, que me telefonou a dizer: tenho uma casa, mandou-me as medidas, vê lá se consegues fazer qualquer coisa, o que é que achas? Portanto, hoje em dia, à distância, consegue-se trabalhar lindamente. É claro que é diferente estar cá ou estar lá, não é? É uma consultoria diferente. Mas hoje em dia é possível e é fantástico. Trabalhou no ateliê do arquiteto Gonçalo Baina, né? E agora neste momento está a trabalhar sozinha, digamos assim. Certo. Que recordações é que tem desse tempo? Ai, adorei. O Gonçalo Birne, para já, é uma pessoa inteligentíssima, é um excelente arquiteto. Quando eu entrei para lá, foi quando começaram a introduzir os computadores dentro dos ateliês, portanto tive essa sorte. Adorei as pessoas, éramos uma família, são pessoas que ficaram depois também meus amigos para sempre, e de facto foi uma experiência fantástica. Era um ateliê que eu posso dizer que era um ateliê mais familiar. E, portanto, nós fazíamos um bocadinho de tudo, porque eu tive colegas que acabaram o curso e foram para ateliês maiores, em que tinham tarefas mais específicas e, portanto, eram mais desenhadores propriamente do que criativos. E nós ali no Gonçalo Birne fazíamos um bocadinho de tudo. Portanto, é muito mais simpático e é muito mais motivante.
E Porque também gosta da parte do design e da gosto. parte da arquitetura mesmo assim, não é? Sim, gosto da parte pronto, da arquitetura e gosto também da parte da decoração. Eu quando estou a organizar um espaço, também já estou a tentar perceber onde é que vou encaixar o mobiliário, Uhum. não é? E há mobiliário que é logo integrado no projeto, não é? Pronto. Sim, com aquelas medidas todas e com aquelas coisas todas, não é? Muito interessantes. E quando nós falamos, agora cá em Portugal, não é? Uhum. Na parte de como as pessoas gostam das casas, estava a dizer há pouco que agora as pessoas gostam dos conceitos abertos, não Certo. é? Mas também, mas também há pessoas que ainda preferem o tradicional, que é um pouco não Depende, tão. depende um bocadinho. É assim, depende do tipo de casa que se tem, não é? Mas quando as casas hoje em dia, antigamente, as casas antigamente a pessoa entrava e escolhia o que é que queria que fosse a sala e o que é que queria que Uhum, fosse o quarto. Hoje em dia, nós entramos numa casa e já está definido já está o definido. quarto, o que é o Sim. quarto e onde é que é a sala. Antigamente não era assim. Portanto, as casas mais antigas permitem explorar melhor essa situação, não é? Eu posso virar a casa toda ao contrário. As casas hoje em dia, Casas mais antigas, estamos a falar de casas com mais ou menos quantos anos? 1950, por exemplo, Hum, havia a cozinha, havia a casa de banho e depois eram divisões. sim. Pronto. E portanto, E essas são mais fáceis de trabalhar. de alguma maneira, sim, porque eu posso criar os quartos para trás, para a frente, para onde eu quiser, não é? Nas casas hoje em dia, os conceitos, e mesmo nós a projetar, também mudou o conceito de projetar, não é? Nós, quando hoje projetamos uma casa, já estipulamos muito bem o que é, onde é que é a Uhum. sala, onde é que é a cozinha e onde é que são os quartos e o que é suíte e pronto. Já está tudo muito bem definido. As casas antigamente não. Portanto, depende um bocadinho da casa e depende do cliente, o que é que ele pretende, se quer um conceito aberto, porque hoje em dia há pessoas que não gostam de cozinhas abertas, por exemplo. Também não gosto. Pronto. Depende se são pessoas que cozinham muito, se são pessoas que Uhum. recebem muito e que se sentem isoladas quando estão a cozinhar e estão os amigos todos do outro lado e a pessoa é uma Uhum. chatice porque passou um serão em que não vê ninguém, não é? Ou vê muito pouco, e depende um bocadinho do cliente que nós temos à nossa frente. Porque hoje em dia, quando, por exemplo, nós adquirimos um terreno em que já tem, por exemplo, uma moradia estipulada, digamos assim, lá, geralmente o projeto já vem como a Paula estava a dizer, não é? Sim, Que já sim, diz exatamente onde ficam os sim, quartos, onde ficam tudo. Portanto, sim. ali não há grande opção. É assim, eu por acaso ultimamente trabalhei em 2 projetos desses, ou seja, tive 2 clientes que compraram de facto uma moradia que ainda não estava sequer a ser Uhum. construída, mas compraram no papel, Sim. num condomínio em que as casas eram geminadas. E então o que é que eles, qual foi a minha intervenção? Foi olhar para o projeto, porque normalmente essas moradias são todas iguais, não é? Pronto, Sim. mais ou menos. E portanto a pessoa, à medida que vai construindo, quando compra no papel, pode fazer algumas alterações e tal. E portanto o meu papel neste sentido foi olhar para o projeto e ver onde é que eu podia melhorar no interior, sem mexer nas fachadas, que não se pode mexer. Portanto, fiz isso, tive agora 2 clientes em que fiz isso. Uma delas telefonou-me a semana passada, por acaso, muito contente, a agradecer-me imenso, porque a casa dela, em relação às outras, que também levaram algumas melhorias, mas que a Uhum. casa dela era a que valia mais. Porque quer dizer que Pelas diferenças no pela interior. diferença, quer dizer que a minha intervenção, ela telefonou-me a Uhum. agradecer, olha, obrigada, porque a tua intervenção, de facto, de todas estas casas, porque depois eles conhecem-se todos Uhum. e não sei se foi lá alguém avaliar as casas 2 ou 3, isso eu não sei detalhes, mas ela foi o que ela me disse, que a minha, quer dizer, a dela, que eu tinha feito a intervenção, foi a que tinha tido uma avaliação mais elevada. E ela estava toda contente. E eu também, claro, Sim. porque isso para mim, o gratificante de facto é ver as pessoas, hum, sentir a satisfação, não é? Ver as pessoas contentes e isso para mim é super gratificante, não é? Sim, porque a casa é um local onde nós Porque é o passamos, resultado, não é? sim, é onde nós passamos grande parte do nosso tempo.
E ou a cada vez dormir, mais. ou cada vez mais, né? Pessoalmente com esta parte toda que estamos, que o mundo está a atravessar, né? Passamos a estar mais tempo em casa, então a casa tem que estar bem, tem que estar um reflexo das pessoas que lá estão, não é? De quem vive naquela casa, Exatamente, porque senão também fica desagradável, não é? exatamente. Por isso é que cada cliente é um caso. Sim. E depende das vivências das pessoas. E há clientes que são sim muito específicos. Muito específicos. É Apanhamos melhor dizer muito. muito específicos, que é mais bonito, né? É. São sim muito específicos, né? É um bocadinho, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Exatamente. Porque também deve encontrar alguma dificuldade, não é? Às vezes em conseguir ir ao encontro de certos gostos, não é? E muitas vezes explicar ao É, cliente que aquele material que ele quer utilizar ali não é o indicado, por sim. exemplo, não é? É assim, um cliente que quer um sofá às flores, verde alface, porque quer e porque quer, ok. E então como é que eu faço? Se não conseguir dizer, mas se calhar ficavam uns tons mais neutros, depois põe o verde alface em almofadas, porque amanhã cansa-se do verde alface, é mais fácil mudar umas almofadas do que mudar um sofá e tal. E a coisa às vezes, eu estou a dar assim um exemplo Sim. hipotético, não é? Mas onde eu faço depois um bocadinho a diferença é na proporção. Portanto, neste caso, faço a remodelação, transformo a sala e depois ponho a decoração, certo? A decoração no sentido em que digo, olha, aqui ficava bem um sofá de ângulo, ou ali ficava bem um cadeirão, e hoje em dia as pessoas também gostam muito de participar nas decorações, é normal, é a casa delas, não é? E a internet dá imensa informação e não sei o quê. E então o que é que fazem? Mandam-me imensas fotografias, olha, este sofá havia este e este, acho que é que achas giro? E então eu vou afunilando. Vou dizendo, não, este sofá tem umas almofadas aqueles sofás muito grandes, que são muito compartimentados de almofadas. Eu pessoalmente não aprecio. E então e acho que pesa, fica mais pesado visualmente. E então vou afunilando, vou dizendo, se a sala for muito pequenina, vou dizendo, não, tenta arranjar um sofá com pés, que é para ficar mais levezinho, e vou afunilando, ali ficava melhor uma mesa redonda, que é para quebrar aqui esta rigidez que nós temos aqui na zona de estar. E, portanto, vou afunilando. E depois as pessoas, pronto, é assim, há coisas que gosto mais, há outras que gosto menos, mas a casa não é minha. Mas, pelo menos, o espaço fica equilibrado, que é isso que me interessa. E o cliente fica contente. Mas os arquitetos têm sempre digamos assim, uma assinatura deles, não é? O que é que geralmente você consegue incluir sempre nos seus projetos que a gente diz que aquele é um projeto feito pela arquiteta Paula? É assim, nem sempre consigo. Até porque às vezes também depende um bocadinho dos orçamentos e essas coisas, mas uma das coisas que eu tenho muita tendência para incluir nos meus projetos, sobretudo na decoração, é a parte étnica. É elementos étnicos. Eu adoro misturar estilos. E, portanto, gosto de misturar estilos que não têm forçosamente uns a ver com os outros. Não gosto nada daquelas mobílias de quarto em que combina tudo. Gosto de coisas diferentes, mas tem que estar equilibrado e, portanto, eu já percebi que tenho um bocado de tendência de pôr algumas coisas étnicas nos meus projetos, em termos de decoração. E os clientes em quem já conseguiu colocar isso, gostaram? Adoraram. Aliás, eu depois vou-vos mostrar aqui um projeto, que foi uma decoração que eu fiz e que ela deu-me carta branca. Não me deu orçamento. Pronto, assim, tipo, gasta o que quiseres. Não, porque... E até é bom, porque isso também nos obriga a puxar um bocadinho pela cabeça, não é? E portanto, mas diz, faz como se fosse para ti. E eu fiz. E a verdade é que as pessoas todas gostam muito daquele espaço. E sentem-se bem naquele espaço. E isso, para mim, é ótimo. É uma recompensa fantástica. Isso é muito bom. Quando nós pensamos em arquitetos, não é? É fácil como mulher ser arquiteta em Portugal? É igual. É. É igual. É. Quer dizer, é assim, eu neste momento estou um bocadinho mais virada para a parte de arquitetura de interiores, não é? Mas sim, mas tenho colegas minhas que são arquitetas, são ótimas, têm sucesso e portanto, não vejo que haja assim uma grande diferença, não. Quando nós falamos em projetos de arquitetura, disse-me que era de interiores, inclui à volta da casa ou essa parte já não está? Não, isso é a parte paisagista. É assim, eu Paisagista. quando faço um projeto,
agora neste caso que vou ter agora um projeto novo de uma moradia, é claro que eu quando estou a projetar já estou a pensar o que é que vai ser aqui, a relva ali, a piscina ali e tal. Mas depois a parte para ir à Câmara tem que ser com o arquiteto paisagista. Mas claro que isto há sempre conversas, não é? Uhum. Como muitas vezes há entre o arquiteto e o designer de interiores, Sim. não é? Pronto, há ali um compromisso entre as duas partes e aqui também há um compromisso entre as várias especialidades. Em termos dos móveis que coloca depois nas casas, qual é o tipo de material que é mais solicitado? É tipo o lacado Não, ou são as madeiras. as madeiras? Hum, São as madeiras. Bom. São E, as e as madeiras. pessoas gostam das madeiras como? Tipo, Depende, é assim, há pessoas que já vêm com coisas de trás e que uhum, querem adaptar e querem pôr na nova decoração. E portanto eu depois ou faço uma adaptação e há outras pessoas mas de uma maneira geral as pessoas hoje em dia querem móveis de linhas simples. uhum, A não ser que tenham herdado uma cómoda da avó giríssima, não sei o quê, e pronto. Agora, estes móveis mais pesados, digamos assim, podem funcionar numa decoração moderna e uhum. atual. Ele tem é que estar evidenciado e não pode estar carregado de coisas ao lado, porque senão nem o móvel brilha, nem brilha o que está ao lado. Portanto, Sim. temos que dar ali um destaque, não é? A parte da iluminação também é extremamente importante nas divisórias. Também é extremamente importante e cada vez há mais profissionais quem nós, em quem nós pedimos apoio Uhum, para a parte de iluminação, porque é assim, nós não podemos saber tudo, não é? Nem dar foco a tudo, estamos mais focados numas áreas, sim. outros noutros, e portanto as pessoas, há muitos arquitetos que estão agora muito mais direcionados para a arquitetura de iluminação, digamos assim. Uhum. Porque quando projeta, quando faz o projeto de, por exemplo, uma moradia, não é? A luz daquela divisória é extremamente importante também com todo o material que vai envolver, mesmo o Exatamente, chão, a cor das exatamente, paredes, tem exatamente. tudo a ver, não é? Tem, mas depois também tem a ver o gosto do cliente, porque muitas vezes nós temos uma ideia e de repente o cliente diz: não, mas eu gostava muito. E Uhum, portanto nós temos que saber adaptar. É assim, no meu caso, é claro que se for perguntar ao Gonçalo Birne, ele faz o que quer e tem já, mas já tem um estatuto completamente diferente, uhum, não é? Nós, os arquitetos mais normais, digamos uhum, assim, não tão conceituados, temos que nos adaptar pronto, ao cliente e ao gosto do cliente, não é? É claro que vamos direcionando, eu não vou, quando eu não concordo uhum, com um procedimento, não faço, uhum. não é? Por exemplo, às vezes os arquitetos escolhem uma determinada luz para aquela divisória, mas que depois naquele conjunto pode não funcionar muito bem, não é? Uhum. E às vezes já chegou a haver essa situação em que, por exemplo, aquilo não ficou tão bem e depois quando foi executado não ficou exatamente como estava à É espera. normalíssimo durante a obra ir-se às vezes Adap- Uhum, adaptando, nomeadamente porque o cliente, lá está, também participa e de repente viu um móvel giríssimo e então, ok, então se vamos ter este móvel já não podemos ter isto, então temos que dar uhum. outra vez a volta à situação. Mas pronto, faz parte, o desafio é É o esse, não é? desafio. Em todo o projeto, qual é a parte que mais gosta? Gosto da conceção, de resolver espaços e depois eu gosto na realidade e gosto da parte da decoração também, mas onde eu me perco completamente é na conceção. Hoje em dia, quando as pessoas tentam ou pedem o seu serviço, geralmente quando elas pensam na casa, antigamente as casas eram sempre muito cheias, não é? Com Uhum, muitas coisas, muita uhum. mobília, muitos bibelôs, muitas coisas. Hoje em dia ainda é assim. Não, é menos, é menos. As pessoas hoje em dia já estão mais minimalistas, vamos assim dizer. E é fácil depois conseguir incorporar essas coisas, não é? Porque às vezes nós olhamos para um espaço, não é? E a Uhum, gente pensa, antigamente, se fosse preciso, a gente punha 50.000 coisas naquilo para encher aquele espaço, não é? E, por exemplo, hoje em dia não, se a gente meter qualquer coisa em cima do móvel, não é? Se ela for grande o suficiente ou tiver o destaque suficiente, uhum. já não é preciso mais nada, porque já fica aquele espaço todo Exatamente, preenchido, não é? exatamente, exatamente. E é assim, hoje em dia nós temos aqui uma oferta muito grande, não é? Que antigamente não Sim. havia tanto, não é? E antigamente eu lembro-me quando fiz.
um projeto da casa dos meus pais, casa de férias, eu é que tive que desenhar os móveis da casa de banho, porque na altura não havia móveis, quer dizer, se calhar havia, mas eram muito feios e eu não. Pronto. E eu é que tive que os desenhar. Se calhar hoje já não precisava de os desenhar. Ou já existe, não sei, depende. Pronto. Mas na altura era tudo muito, havia muitas coisas que tinham que ser mesmo desenhadas, não é? Para ficarem ao nosso gosto. Hoje em dia, se calhar já consigo encontrar um móvel, de casa de banho neste caso, que me evita de estar a ir ao carpinteiro e fazer, e mandar fazer e desenhar e tal. Depois também depende do espaço, não é? Hoje em dia, pronto, há uma oferta muito maior e muito simpática. Já é arquiteta há muitos anos. Consegue ver ou consegue perceber que a arquitetura mudou, evoluiu bastante? Gosta como ela está atualmente? Como tem evoluído ao longo? Evoluiu imenso, de facto, em termos de técnicas, de técnicas de construção. Quer dizer, há coisas que até eu fico assim a olhar, não é? Porque, e lá está, e todas as profissões, e a arquitetura também não é exceção, está cada vez mais, mais específica, não é? O foco nisto, ou o foco na parte mais industrial, ou o foco... Portanto, cada vez está mais... antigamente um arquiteto fazia tudo, hoje em dia... não é que não faça, mas já há mais especificações, já há mais arquitetos dedicados mais à parte da iluminação, não é? Pronto, e portanto evoluiu imenso. E nós temos algumas fotos acerca também do projeto Homepage, não é? Sim. Que nós vamos ver. E o que é que nos pode falar acerca deste projeto Homepage? Então é assim, pronto, eu digo mais à francesa ou à portuguesa, mas toda a gente diz Homepage, mas eu digo Homage. Homage, sim. E pronto, foi um projeto que eu criei quando vim para cá viver. E que quis dar um nome e sempre gostei imenso deste nome e, portanto, não é tão simples quanto isto. Foi o nome que eu dei e, portanto, a ideia de facto era fazer arquitetura mais de interiores e decoração, resolver espaços. Portanto... E nós vimos aqui foi algumas fotos do antes, não é? Exatamente, assim, algumas fotos do antes. Isto aqui é uma imobiliária, não parece... exatamente, em que a cliente me disse, olha, faz como tu quiseres. E pronto, e deu-me um orçamento, mais ou menos, e portanto eu baseei-me nisso e fui buscar peças mais caras, outras mais baratas, e criei este espaço, e é este espaço que as pessoas gostam imenso e se sentem muito bem nele, e eu fico muito contente. Portanto, e ela ficou contentíssima e disse que era mesmo isto. Mas deu-me carta branca, porque também já me conhecia, não é? Isto é um restaurante italiano em Oeiras, em que era uma antiga pastelaria, e portanto isto é o antes, não é? E nós também, pronto, isto é outra imagem, isto é a Unicef, sou a nova sede da Unicef em Lisboa, em que eu também, eles compraram um andar e, portanto, eu também transformei, estava a ver, isto é um 3D de um apartamento em Campo de Ourique que estava muito mal mobilado e a agente imobiliária não conseguia vender o apartamento e então eu fiz um 3D virtual, portanto um homestaging virtual. Ela tirou as fotografias todas, isto era como estava o apartamento, embora não sei se vocês vão passar a imagem do quarto antes, mas estava muito mal mobilado e as pessoas não se projetavam. Sim. Pronto. Porque às vezes é difícil nós nos projetarmos numa casa vazia. É que ela nem sequer estava vazia, ela estava com mobília antiga e as pessoas, e ela, acho que a casa já estava à venda, a casa ou o apartamento em Campo de Ourique, com elevador, que é uma coisa que não existe muito em Campo de Ourique, não é? E portanto ela estava à venda há 2 anos. E ela não conseguia vender, que é uma coisa assim, em Campo de Ourique não acontece muito. Porque se tiver mobiliário antigo, nós não nos conseguimos projetar na casa, há muitas pessoas, eu consigo, que é normal, e há muitas pessoas que conseguem, mas a maior parte das pessoas entram nesses espaços e veem aqueles mobiliários muito antigos, muito escuros, pesadíssimos e não sei o quê, e depois estão postos de uma maneira esquisita, também diferente. Isto não cabe aqui nada, não gosto de nada. Ficam escuras as casas também, não é?
E só que o homestaging real, cá em Portugal, não funciona muito bem, porque as pessoas são obrigadas, perdão, a tirar os móveis da casa, a pôr os móveis num espaço e, e as pessoas não querem fazer isso. Portanto, a solução que nós também podemos oferecer aos imobiliários é fazer um projeto virtual. E aí eu já posso partir a casa toda, porque estou a parti-la virtualmente, não é? E então, vai-me dizer assim, mas as pessoas chegam lá e não veem a casa como está apresentada. Sim. Não, mas veem o potencial que a casa tem. Sim. E então olham para o desenho, que giro, isto pode ficar assim, se abrir aqui não sei o quê, e cabe assim o sofá e pronto. E foi isso que eu fiz e ela vendeu a casa em um mês. E foi Muito ótimo. bom. Foi ótimo. Quando nós vamos a um apartamento, por exemplo, e vamos ver o apartamento mobilado, ou um andar novo, por exemplo, que estrear, e um apartamento está mobilado, as pessoas gostam mais. Conseguem se projetar ali. Porque um apartamento vazio, as pessoas não têm muita noção às vezes do que é que lá cabe e como é que cabe. E portanto, Sim. quando um apartamento... Como usar aquele espaço, não é? Exatamente. E portanto, esses apartamentos novos, em que existe a casa modelo, não é? Sim, exato, a casa modelo. Pronto, aquilo está tudo pensado. Não é alguém que vai para lá e agora tira para lá umas coisas e já está. Portanto, aquilo está estruturado, é um bocadinho feito de propósito para aquela sala e está pensado, o sofá deve ficar assim, deve ter este tamanho, não sei o quê, aqui vamos pôr uma mesa ali. Não... E, portanto, a pessoa quando chega já vê o potencial da casa, não é? Pois pode não gostar da mobília, mas isso é outra coisa, pronto. Mas pelo menos vê o que é que lá cabe, o espaço que fica, a dimensão que é precisa. Que giro, temos lá este sofá, até cabe ali, estás a ver, tem mais ou menos o mesmo tamanho. Porque as pessoas hoje em dia também mudam de casa e não deitam tudo fora o que estava na outra casa, não é? Têm que aproveitar. E, portanto, isto também ajuda eles a perceberem melhor o espaço. Quando e daí projeta, essa importância. exato. É importante. Quando projeta, por exemplo, o andar modelo nesse aspecto, não tendo referência nenhuma, porque supostamente não é para ninguém específico. Tem que ser uma decoração mais neutra, com cores mais neutras. Imagino que eu adoro papéis de papagaios, não posso pôr, não é? Porque se calhar tenho que pôr uma coisa mais neutra, mais discreta e que não quer dizer que não ponha um detalhe ao outro. Até para dar mais vida à decoração, não é? Mas tem que ser uma decoração mais neutra, não pode ser uma decoração muito personalizada. Exato. E nós temos mais algumas fotos. E vamos ver. Isto é uma casa de banho desse tal apartamento de Campo de Ourique, era como ela estava. E vamos lá ver se aparece aí o depois. E pronto, e isto foi o estudo. É o depois? É o depois. Espetáculo. Em 3D, certo? Em 3D. Não, pronto. Está muito gira. Em 3D, muito gira. Exatamente. Isto é esta aqui, qual é que é? Esta é outra, que elas tinham duas casas bem também em Campo de Ourique, que é muito pequenina. E então isto é a seguir, é o que fica a seguir. Portanto, estão ali a ver duas sanitas, porque na realidade eu pus um espelho de alto a baixo. Sim, que dá logo uma amplitude muito grande ao espaço. E adoro aquele chuveiro, é muito giro. Isto é o tal restaurante italiano, e isto é uma zona atrás que era um terraço, uma marquise, vamos assim dizer. E, portanto, aqui também foi feito um homestaging com alguns peladores, mudou-se o chão. Isto agora é Unicef, já não é, mas já deve aparecer aí as imagens depois. Isto é também a Unicef. Pronto, aquela imagem que estavam a ver da cama que apareceu ali em 3D, era este o quarto, ok? Que não sei se entretanto, pronto, agora está aqui com a nova imagem. E é assim, eu não posso dizer que a decoração que lá estava também fosse assim uma coisa que a pessoa não conseguisse perceber. Até tinham lá duas camas, até dava para perceber que o quarto era grande, mas ela não conseguia vender. As pessoas não se projetavam. Isto é o restaurante também, que são as casas de banho. Este é o antes. Vamos lá ver se aparece a imagem agora do... Não, isto é a Unicef também. É o outro espaço da Unicef. Isto também, aquilo era já como estava, quer dizer, já depois da obra, e isto agora depois, se eles, quando começarem a decorar.
Isto é o restaurante também, uma fase de obra. E vamos ver então, isto é a Unicef também. Portanto, mas já deve aparecer aí as fotografias, isto continua a ser a Unicef. Já deve aparecer aí. E depois isto é uma sugestão de decoração, não é? Não quer dizer que... E terminamos as fotos. Mas quando tem que escolher o chão, por exemplo, Sim. se for para uma habitação é diferente, se for para um, por exemplo, como para aquele restaurante italiano? É. Porque, por exemplo, só em papéis de parede os restaurantes têm que ser antifogo, Pois. não é? E o chão também, é um chão onde há muito mais passagem. Portanto, eu não posso escolher um chão qualquer. Tem que ter algumas normas, não é? Porque são zonas de passagem, os clientes passam e os empregados, e mais limpa, todos os dias tem que estar de manhã limpa, de manhã lava, de manhã à tarde lava outra vez, e portanto são zonas, têm que ser materiais muito adaptados para a restauração. A restauração. Para uma casa, por exemplo, muitas vezes nós até vemos naqueles episódios no estrangeiro, não é? Das Sim. casas, nós vemos muitas vezes eles a usarem madeira ou soalho flutuante na cozinha. Uhum. Cá em Portugal, o normal é nós usarmos o mosaico, não é? Era. Agora já não. É assim, eu já há muito tempo que há projetos que fiz em que ponho madeira, nomeadamente em África também fiz isso, mas hoje em dia as madeiras já têm um tratamento, está tudo muito mais evoluído, e portanto as coisas são muito mais fáceis de serem adaptadas e serem aplicadas, onde antigamente não se pensaria fazê-lo. Portanto, mas depois, pronto, há clientes que têm receio e então vai-se pôr uns materiais. Sim, porque a gente às vezes pensa, se cai água, ou se temos os miúdos ali a brincar, e depois se cai água, se cai qualquer Mas coisa no hoje os chão. pavimentos flutuantes também são lavados com água, não é? Pois são. Pois é. É claro que se for uma zona de muitas águas, se calhar vai-se dar outra solução, mas é que depende um bocadinho também da utilização do casal, não é? Da família, do agregado familiar. Mas hoje em dia há materiais giríssimos e que parecem madeira, e que outros que parecem... e há mesmo madeiras mesmo com tratamentos específicos e que permitem a utilização em diferentes situações. Por exemplo, usar numa casa de banho, por exemplo, que eu agora não me recordo como é que se chama, mas que fica assim toda cimentada de cima a baixo. Ah, sim, o cimento afagado. Sim, também fica muito giro, também é muito visual. E depois mesmo até fica fácil para a manutenção dele, não é? Sim. Para se poder limpar e tudo, Sim, é sim. muito giro. E dá Sim. para pôr, creio que é só numa cor, ou já se pode? Não. Dá para se fazer em várias? Sim, quer dizer, várias. Dá para fazer de cores diferentes. O mais habitual é o cinzento, É de o facto. cinzento, sim. Mas há uns beges também que são bonitos. E isso usa-se mais nas casas de banho e nas cozinhas, ou usa-se pela casa toda? É como hoje em dia até no chão. Quer dizer, há casas que são todas assim. Portanto, vai um bocadinho depender do cliente. Mas também esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito por um profissional que sabe o que é que está a fazer, e portanto às Ele faz muito vezes pó. faz um bocadinho para fazer. Não, e tem que ficar bem feito, não pode ficar depois com defeitos, portanto tem que ser um profissional, mas isso é em tudo também. Numa obra também, se não tivermos um bom profissional, a obra não fica bem feita, não é? Sim. Quando fala nos projetos, quando faz uma remodelação, é diferente de fazer uma construção nova? Completamente. Completamente. E o que gosta mais é a parte da remodelação? Não, eu também gosto da construção nova de moradias, de prédios já nem tanto, mas é assim, uma remodelação tem mais desafios, porque já existe e eu tenho que adaptar, e depois as pessoas muitas vezes, sobretudo em África, num espaço mínimo queriam não sei quantas suítes e aquelas coisas mesmo que não era possível, pronto.
mas que eu tenho que, de certa maneira, tentar dar o meu melhor e às vezes é mais limitativo, não é? Uhum. Portanto, enquanto num projeto de raiz é uma tela em branco. Aí pode fazer qualquer coisa lá, não é? Sim. E os serviços que a Paula dispõe, quais são os serviços que nós podemos contar com a Paula? Então por exemplo, é de consultoria, não é? Eu agora vou para a semana, se calhar vou ter uma consultoria de uma pessoa que está em Castelo Branco, que nem sequer está cá, e que precisa de uma ajuda. Eu ainda não percebi muito bem o que é exatamente, porque ainda não falei mais a sério com a cliente, mas isso vai ser mais um serviço de consultoria, não é? Depois faço estes 3Ds também para as agências imobiliárias para ajudar a vender mais rapidamente os imóveis, portanto estes 3Ds virtuais. Faço também as remodelações de casas ou de zonas de casas, não é? E projetos de raiz também, alguns projetos e restaurantes e zonas comerciais, como é o caso do restaurante, e depois a parte da decoração também. A decoração do design de interiores, que também Sim, gosta muito. sim. Em relação também aos projetos que já fez, não é? Qual foi aquele projeto que lhe deu imenso gozo de o fazer, que mais gostou, que mais se destacou quando se lembra? Eu acho que é assim, cada projeto, todos os projetos são um bocadinho especiais. Depois pergunta-me assim, fazia igual? Não. Há sempre coisas que nós depois, quando Uhum. vamos ver, já vimos com outros olhos e se calhar já fazemos de maneira diferente. Mas de uma maneira geral, eu de facto gosto imenso daquilo que faço e os projetos acabam sempre, não há assim um que eu diga, ai, foi este. Não, eu gosto de todos os projetos, por acaso. Cada projeto para si é único. Sim, exatamente. Depois, às vezes, os clientes, há uns mais difíceis do que outros, mas isso também faz parte, não é? Uhum. E é natural. Quais seriam os serviços que gostaria de acrescentar ao homepage? Que não é assim que você já me disse que não era assim que se diz. Não diz Homage, homage. Estava a tentar lembrar do nome, é homage. Em francês fica mais bonito. Homage. Não, pronto, é porque em português bonito. também é homage, não é? Homage, Se sim. disserem em português, Também não é é? igual. Não é? Sim. Não, é que assim, os serviços que eu gostava de acrescentar, boa pergunta. Eu tenho a consultoria, eu na realidade faço muitas parcerias com empreiteiros, até com arquitetos, com engenheiros, dependendo do que preciso, não é? Ahm, Gostava imenso de ter, sei lá, assim, uma cadeia de boutiques hotéis, aqueles hotéis de charme, para poder fazer tudo do princípio ao fim, ou seja, na parte da remodelação. Remodelar, transformar em hotéis, não é? Ou em guest house, o que for, e depois fazer a decoração. Isso era um projeto que eu gostava de fazer e que ainda não fiz aqui. Hotel Charme. Uhum. O que é um hotel charme? São aqueles hotéis que eles chamam agora hotéis boutique de charme, são aqueles hotéis mais pequeninos, não é? Mais personalizados, não são aqueles hotéis de grandes cadeias, pronto. Sim, com uma decoração mais personalizada também, ahm, e espaços também mais pequeninos, não é? Quando pensa, por exemplo, na decoração de uma casa, Hum. normalíssima, hum, quais são as peças e coisas que a Paula acha que são fundamentais e que não podem faltar? Ter um bom sofá, para mim é fundamental. Ahm, a iluminação é fundamental. Na decoração, está-me a perguntar, não é? Uhum. Pronto. Candeeiros, peças, temos que ter algumas peças de destaque, que eu não lhe vou estar a dizer quais exatamente, porque vai depender um bocadinho de cada casa, de cada espaço, mas, por exemplo, um sofá, ter um bom sofá, bonito e elegante, porque no fim é uma peça que já de si é grande, não é? E, portanto, visualmente ocupa logo ali um espaço e E que uma damos boa. muito uso, não é? Sim, para mim é uma das peças mais essenciais. E uma boa mesa também de jantares, também. São assim as duas coisas dentro da sala que eu diria de destaque. E em termos de arquitetura?
ter espaços abertos com muitas... aqueles espaços em que o exterior entra para o interior, cada vez é mais necessário, a meu ver, que é ter aqueles grandes vãos envidraçados que se podem abrir e que de repente a sala fica com o dobro do tamanho. Isso é fantástico, porque na realidade uma coisa que me faz imensa confusão é, por exemplo, um apartamento em frente ao mar, ok? Está em frente ao mar, uma vista espetacular. Mas eu, para ir ver o mar, tenho uma janela e não tenho um vão. E, portanto, eu, para ir ver o mar, de facto é muito bonito, mas eu tenho que me levantar e ir à janela. Portanto, não faz sentido. Eu, se estiver aqui sentada no sofá, não vejo. Portanto, e acho que hoje em dia as pessoas já estão mais atentas a esses detalhes, que é uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão em algumas arquiteturas de apartamentos que eu já vi. Um bocadinho já mais datados, não é? A parte exterior, que é a parte da varanda, digamos assim, antigamente, cada vez que existia uma varanda, Fechava-se nós em marquise. fechava-se, né? Fica sempre fechada. É mais uma divisória, é mais coisa. Mas eu acho que ultimamente tem-se mudado um bocadinho esse conceito, não é? Sim, porque é uma maneira da pessoa estar. Se a varanda tiver. Para já não se pode fechar. Hoje em dia, por muito que queira, não pode. Antigamente o que está fechado, mas hoje em dia não pode chegar e fechar. É a varanda e continua a ser varanda, não pode mexer. Mas de facto, se a varanda tiver uma dimensão simpática, pode-se fazer uma decoração engraçada, não é? Para estar ali um bocadinho a descontrair, ou pôr umas plantas, até para quando eu estiver na sala ver um verde, não é? Muitas vezes. E portanto tem uma função útil. Porque faz falta, porque as pessoas habituaram-se a viver muito dentro de casa, não é? Então fechavam tudo, não é? E muitas vezes, principalmente nestas fases em que nós passamos grande parte do tempo, sente-se a falta do exterior, e que quando nós podemos usar a varanda, quem não tem varanda, pronto, mas quem tem, possa usar a varanda e pôr ali um bocadinho de si, fazer dela como eu costumo dizer, um mini jardim, ou pronto, um sítio onde possa estar, não é? Acaba por fazer a continuação da casa, não é? Exato. Não é em frente ao mar algumas, não é? Mas pronto, mas acaba por fazer um bocadinho o fluido, não é? Para fora. Mas às vezes, mesmo que a varanda não seja muito profunda, só ter ali umas árvores e uma vegetação é o suficiente para parecer que estamos com uma zona de verde ao lado, um jardim ou o que seja, não é? Portanto, sentirmos essa vegetação ao nosso lado traz logo esse verde também para dentro da casa. É muito mais simpático eu ter uma parede não é uma parede, é ter uma varanda com plantas bonitas, do que ter uma varanda em que estou a ver o vizinho da frente. Sim. Eu prefiro ter uma barreira verde vegetal à frente. Para já, porque o vizinho depois também não me vê tão bem, não é? E estou mais resguardada, Exato. não é? E por outro lado, esse verde dessa vegetação dá uma energia diferente. E dá, inclusivamente, para esta fase em que estamos todos com o teletrabalho praticamente obrigatório, não é? E que estamos aqui a fazer estas coisas, estamos mais tempo em casa, também dá para nós podermos trabalhar, por exemplo, na varanda, se tivermos um espacinho, Sim, não é? sim. E que é diferente, porque a gente vai ouvindo Sim. barulho da rua, vai Sim. trabalhando, não tem aquele conceito de que estamos enfiados dentro de casa, Certo. não conseguimos respirar. A mim não Exato. faz diferença, porque eu sou um bocadinho caseirinha, mas para algumas pessoas sei que isso faz uma grande diferença, porque sentem-se fechadas. Se tiverem a varanda e souberem usar bem a varanda que têm, acaba por também ser bom. Exatamente, e muitas vezes há muitas casas que nós temos cá em Portugal e que têm aqueles quintais e aqueles pátios que normalmente as pessoas não os arranjam e tudo. E de facto merecem ser estruturados, merecem ser arranjados, porque podem se tornar numa lufada de ar fresco, exatamente, para sair de casa. Ok, não vou sair ali, não vou para a rua, e muitas vezes é aquele pequeno oásis dentro de casa, que isso é ótimo. Quem tem a sorte de ter esses pátios, aproveite, porque acho que faz uma grande diferença até na valorização da própria casa. Sim, eu acho que, e corrija-me se estiver enganada, acho que nestes últimos tempos, com a situação do Covid, as pessoas passaram a reparar mais para a sua casa, né? Para as coisas dentro de casa, como é que elas Exatamente. estão, mas também para essas partes do jardim, dos tais pátios. Certo. Também sentiu essa Sim. procura da parte das Até em pessoas? termos de materiais não há nada. Está tudo esgotadíssimo, que é um horror.
Sim, as pessoas de repente começaram todas a fazer obras e não sei o quê. Foi um bocadinho. E porque há aquela necessidade de sentir-se bem em casa, não é? Sim, e acho que isso é fundamental. Sobretudo agora que temos muito teletrabalho, não é? É fundamental nós temos de estar a trabalhar num espaço em que nos sentimos bem, Bem, não é? Portanto, é fundamental. Paula, projetos para o futuro que nos pode contar, claro, assim, que está a planear assim para este ano de 2022. Já estamos quase a meio do mês, mas Pronto, tenho uma moradia para fazer, que acho que me vai dar muito, muito gozo. Depois tenho algumas remodelações também, e depois é aquelas coisas que vão aparecendo que a pessoa não está à espera, não é? Mas pronto, para já são algumas remodelações e moradias, e essa moradia é para fazer. tem algum projeto que ainda não fez, mas que gostaria de fazer? De algum sítio especial, assim, Pronto, era isso. Eu adorava fazer esses tais boutique hotéis, achava ok. giríssimo porque podia remodelar, organizar o espaço que eu gosto de fazer, podia decorar, não é? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, e podia introduzir um bocadinho o meu cunho pessoal, não é? Uhum. Porque não estou a trabalhar diretamente para um cliente específico, quer dizer, estou a trabalhar com um Sim. cliente específico, mas é mais abrangente, porque é um cliente que vai receber muitos clientes, não Sim. é? Pronto. Mas aí se calhar também não é assim, digo eu, é um desafio também, não é? Porque não é para um cliente específico, Sim, não é? sim, sim, sim. Mas é fácil, é giro. É giro. É. Gosta de desafios. Ai, gosto imenso. Que remédio, temos todos muitos desafios durante a Pois vida é. e temos que saber reagir da melhor maneira, não é? Paula, foi um prazer. Foi um prazer também. Muito Obrigada. obrigada. Sim. Aqui esperamos tê-la novamente aqui no nosso programa para falarmos sobre outras coisas, outros projetos, por exemplo, Ok. que a Muito Paula prazer. queira. Teremos todo o gosto em Obrigada. tê-la cá connosco. E Obrigada. uma última palavra aqui aos nossos Sim. telespectadores? Uma última palavra que Duas, porque depois quando vier cá, depois tem outras. olha, que usufruam o máximo da vossa casa, da casa deles, e que cuidem da casa e que se sintam, que façam tudo para se sentirem bem dentro da casa, que acho que é importantíssimo. Muito bom. E pronto. Obrigada, Paula. Obrigada. Obrigada. E espero que tenha gostado aqui do nosso programa. Nós gostámos muito, aprendemos coisas muito interessantes aqui com a Paula, portanto já sabe, se precisar dos serviços da Paula, que eu não perguntei, mas vou voltar a perguntar. Paula, vou voltar a perguntar, não, vou perguntar porque ainda não tinha perguntado. Se quiserem entrar em contacto com a Paula, estava-me a esquecer dessa parte. Ah. Se quiserem entrar em contacto com a Paula, como é que o podem fazer? Tem, ou vão ou através do Instagram, não é? Ou mais arquitetura, portanto, ou mais e.pt, acho que através do site, e também podem-me telefonar. E Ou está lá mandar um todos os e-mail. dados, Sim, sim. estão lá todos no site? Sim, no omais.pt está. Ok. Está lá tudo. Então já sabe, se quiser entrar em contacto com a Paula, é só ir ao site da Paula e saber todos esses pormenores para que você também possa ter o seu espaço, a sua casa ao seu sonho. Porque a Paula realiza os seus desejos. Portanto, é só entrar em contacto com ela. Espero que tenha gostado do nosso programa. Foi um programa muito bom, nós gostamos e gostamos imenso da sua companhia aí desse lado. Portanto, já sabe, logo à tarde, não se esqueça, vai estar com a Conversa de Mulheres, vai estar extremamente bem acompanhado e todo este programa vai estar disponível daqui a umas semaninhas para si aqui no YouTube. Portanto, já sabe, quer vir ter connosco? Facebook, mensagem privada ou manhãsnatv@coriacos.com. Portanto, será sempre um prazer receber os seus projetos aqui. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.